dia, gente! Estou eu aqui de novo para o nosso encontro matinal. Me perguntaram pelo meu Face por que que os homens, quando começam um relacionamento, que tá indo tudo bem, né? Eles se conhecem, se encontram, tá tudo tranquilo, se dão bem sexualmente falando, se dão bem como pessoas, né? Mas que de repente o homem dá aquela sumida, desaparece. Aí me perguntaram assim, Raquel, o que eu tô fazendo de errado? Que o homem vem, o cara aparentemente se dá bem comigo sexualmente falando, e de repente ele some do nada sem falar nada. Ele desaparece, simplesmente desaparece. É aqueles joguinhos que eles ficam falando que o cara tá testando, gente, que é mulher. Então, esse vai ser o assunto. E eu peço a ajuda de vocês, homens, depois nos comentários, para falar se eu faço um raciocínio correto, ou se eu tô errada, em que eu tô errada, o que é diferente, o que não é, tá certo? Conto com vocês, homens, em massa, deixando para mim aí nos comentários por quê, o que acontece, se eu errei no que eu falei, se eu falei besteira, mas é impressão, eu vou falar hoje aquilo que eu imagino que aconteça, certo? Tô certa? Não sei, de repente até tô, né? De repente eu tô fazendo até uma análise correta dos homens. Vamos lá, há homens e homens, tem homens que aparecem na vida, surgem na vida da mulher, são homens bem resolvidos, são homens totalmente seguros de si, são homens que dominam eles mesmos, tá certo? Eles não trazem de bagagem neles nenhum fantasma, né, que amedronte ele. Então, este homem é aquele homem que surge na vida da mulher e ele namora, noiva, casa e vive feliz para sempre. Conheço muita gente que aconteceu assim. Na minha família mesmo tem muitos casais que são assim. Tá certo? Aí você pode falar comigo assim, Raquel, mas vai falar que a relação deles nunca vai cair na rotina? Cai. Só cai na rotina sim. A rotina é inevitável. A pessoa tem que ter, sim, aquela percepção de na hora que começa a entrar naquela rotina, que a pessoa começa a ver que a coisa está ficando assim, aquela mesmice. Então o casal, que é um casal dinâmico, né, um casal bem resolvido, tanto mulher quanto homem, os dois sentam, conversam e o que nós vamos fazer para dar um up? E dá o up, tá certo? E dá esse up. Então, por isso que eles vivem muitos e muitos anos pela frente. Tá ok? Eles não permitem que essa rotina se instale. Eles permitem, olha bem, esse casal bem resolvido, eles permitem que vários tipos de rotina se estabeleçam dentro da relação ao longo dos anos que eles estão juntos. Mas são rotinas distintas. Entendeu? Cada momento é um tipo de rotina diferenciado, e esse tipo de rotina diferenciado é que faz o casamento prosseguir. Falar que é 30, 40 anos de novidade, impossível. São rotinas diferentes, tá certo? Então, essa mudança de rotina, esse rodízio de rotinas é que vai fazendo o relacionamento durar e perdurar. E o amor ser alimentado, porque o amor tem que ser alimentado todos os dias. Eu não posso, eu amo fulano, mas aí amanhã eu não faço mais nada para poder alimentar esse meu amor por ele. E nem o dele por mim. E quem que faz esse alimentar? A mulher faz alimentar o amor do homem, e o homem tem que fazer alimentar o amor da mulher.
tá certo? Igual foi quando eles se conheceram, que eles estavam naquele período da conquista, certo? Aí agora, então eu dei o exemplo do casal que paquera, namora, noiva, casa e vai viver feliz para sempre durante anos e anos e anos e anos, faz todos os tipos de bodas possíveis e impossíveis, né? Que a gente conhece. Aí, agora, vamos entrar no ponto que eu quero entrar de verdade. Por que o homem some? Que foi a pergunta que uma mulher, uma amiga me fez. Por que o homem some? Geralmente, gente, pelo amor de Deus, eu não estou generalizando. Eu não estou falando que é todos os homens, certo? Eu estou falando que geralmente, só que eu já disse em várias vezes durante os meus vídeos aí, que cada caso é um caso e a gente tem que, cabe ao casal se autoanalisar e ver em que ponto que ele se enquadra, certo? Não é uma regra, não existe regra em relacionamento, nem para aquele casamento. Porque às vezes aquela variação que durou 50 anos, porque às vezes a variação que foi acontecendo para um não é a mesma para o outro, né? Tudo é diferente. Mas eu vou partir, eu tenho que adotar um rol, pelo menos, de estilos para eu poder seguir, né? E fazer um raciocínio com vocês. Então, geralmente, o homem, quando ele sai para um barzinho, vamos partir do ponto que foi encontro num barzinho. O cara vai e encontra com a mulher no barzinho. Ali começa aquela troca de olhares, aquela coisa de um ficar um sorrisinho, né? Uma piscadinha. Daí a pouco o cara chega e eu pago uma bebida pra mulher, uma coisa assim. E dali vai, de repente ela convida ele para sentar, ele senta e passa uma noite batendo aquele papo gostoso e ali inicia-se um relacionamento. Não vou nem considerar que eles saíram dali, foram e transaram não, tá? Então dali saiu, o cara levou a mulher em casa, trocaram telefone, né, o WhatsApp, alguma coisa assim. E a partir dali eles começaram, de repente, a dar um bom dia um pro outro. Às vezes à noite um conversava com o outro, chegava no final de semana, e de repente teve um segundo encontro. Nesse segundo encontro também não rola nada, fica aquela mil maravilhas, entendeu? Continuando naquele clima do conquistar. Vocês estão vendo que, assim, nos 2 primeiros encontros que eu estou dando de exemplo, está tendo um desafio para ver quem dobra o outro primeiro, quem faz o outro não aguentar e partir para cima, aquela coisa toda, aquele envolvimento. Eles têm. Aí você fala comigo assim, Raquel, estamos encontrando com amiguinho. Não, amiguinho não. Sabe, quando é amiga é diferente, tá certo? Ali é aquele desafio mesmo da sedução, porque eles estão se seduzindo, né? Estão fazendo aquela troca de um querer seduzir o outro, mas sem atacar de cara para não perder a graça, o encanto do processo, entendeu? Então, assim, aí eles acabam, vão indo, e assim vai. Aí surge o segundo encontro, depois o terceiro, o quarto, eles continuam conversando, a coisa vai se intensificando, eles acabam se beijando, então aí já passa a ter uma questão de pele, de toque, de química, né? Aí eles transam, vão ter a primeira noite deles, depois de um certo tempo eles vão ter a primeira noite deles, é aquela coisa assim, super envolvente, o homem é super carinhoso com a mulher, ele faz toda uma preliminar com ela, porque a mulher não é visual, a mulher ela é pelo toque, pelo beijo, pelo carinho, tá certo? A mulher precisa disso, é o ouvir. A mulher não funciona pelo visual como é o homem é o visual, a mulher não. Ok? É o cheiro. Cheiro é muito importante para a mulher. Então, assim, aí
tem aquela noite perfeita, maravilhosa. E dali eles começam e de repente, um mês de relacionamento, a mulher, que o cara é um gentleman com ela, o cara é carinhoso, o cara é atencioso, o cara agrada ela, ele é aquele cara que faz ela rir, que brinca com ela, que escuta quando ela precisa. Então, há essa troca, né, entre os dois, tanto homem quanto mulher. Há essa troca o tempo todo no que vai se seguir. Aí ficam nessa relação assim, mais um mês, 2 meses, 3 meses. Não tô falando que é nesse mês não, tá? Tô dando exemplo, falou? É tudo aqui é suposição. Chega no 4º mês que eles estão nessa coisa gostosa de relacionamento, já se conhecem, de repente o cara desaparece, some. Aí eu chego na pergunta que me fizeram. Por quê? Bom, eu levanto algumas suposições. Uma das suposições que eu levanto é o fato do cara ser inseguro. Aí você fala comigo assim, que seguro! Raquel, o cara se acha, como é que ele é inseguro? Justamente. Às vezes o cara quer passar uma imagem de que ele é um homem totalmente seguro de si, que ele domina a situação e aquela coisa dele estufar o peito e partir para cima é a maneira que ele tem de amedrontar a mulher para ela achar que ele é o poderosão. E aí ela fica mais light, entendeu? E aí sim, ele tentar dominar a insegurança dele sem demonstrar, tá? Então, um caso eu acho que de repente é a insegurança. Segundo caso, que eu acredito que seja o fato do homem sumir, é o cara que tem medo. Ele tá com medo. De repente, toda a vida dele, todas as experiências que ele teve na vida de exemplos de relacionamento, desde a época dos pais, desde quando ele era criança, de repente, esses exemplos que ele teve de relacionamento a dois, em nada tinha a ver com esse relacionamento que ele estava tendo com a mulher. Então aí aquilo causa um certo medo, porque a gente tem medo do desconhecido, todo mundo tem. Tudo que é novidade pra gente, ao mesmo tempo que dá uma adrenalina gostosa da gente querer se aventurar, dá medo, né? Dá aquela coisa assim, meu Deus, eu vou conseguir, eu não vou, vai dar certo, não vai? Né? Eu vou me machucar, não vou? Então, eu atribuo a medo, certo? Aí você pode falar comigo assim, Raquel, então qual que é a diferença do medo para insegurança? O medo é se vai dar certo, se vai sofrer. Se lá na frente ele vai quebrar a cara e vai sofrer. Esse é o medo, certo? E a insegurança é aquela coisa dele não confiar nele próprio, dele achar que ele é incapaz de despertar tal sentimento na mulher. Que ela tá fingindo, que ela tá jogando, que é armação, certo? Então, tem diferença da insegurança pro medo. Outra coisa que eu acho também que de repente pode ser uma causa do cara sumir, é o cara não tá afim. De repente ele tava com você porque tava bom, tava agradável, não tinha outra opção, tá certo? Então ele foi levando. Quando tá bom, eu vou levando. Ao passo, enquanto a mulher estava realmente se envolvendo, porque a mulher é muito emotiva, ela é emoção. O homem não. O homem é muito razão, né? Ele demora a liberar a emoção. Então, para ele é fácil fazer essa coisa, esse distanciar, se ele quiser, né? É da natureza do homem. Não tô falando que isso é um defeito, tô falando que é da natureza dele ele ser mais racional. Por mais emotivo que o homem seja, ele é racional, né?
Então, ele, de repente, aí surgiu outra lá melhor, que ele gostou mais, que despertou mais tesão nele, ele pega e ele some, ele vai. Porque, sabe por quê? Porque o homem, ele vai muito, ele obedece 3 pontos básicos para escolher uma mulher. Assim, que leva ele a ir para se envolver, ter alguma coisa com a mulher. Primeira coisa é a vontade dele. Ele olha a mulher e ele tem vontade de estar com ela. É aquela coisa dele querer assim, ele olhou, ele faz uma pré-imagem dela, ele faz uma... Ele traça um perfil daquela mulher e ele tá com vontade de descobrir. Tá vendo? Entendeu? Aí ele vai para ver, para confirmar se é ou não é. Outra coisa é a necessidade. O homem tem essa necessidade de estar numa constante caça, numa constante busca por aquilo que ele não tem. Ele não domina, né, dele. Não está na posse dele. Ele não dominou, ainda não conquistou de tudo. Então ele tem essa necessidade dessa conquista, da caça. É o instinto caçador do homem. E a outra coisa é o desejo. Porque se ele, a partir do momento que o homem só vai pro lado de uma mulher, se ele tiver desejo por ela. Aí você fala com ele, sexual? É sexual. É o ponto-chave, é a primeira coisa que bate no homem. É a imagem da mulher. O homem é altamente visual. Tanto é que o homem se excita vendo filme pornô. E isso nem sempre acontece com a mulher. Às vezes, até na maioria das vezes, eu acredito que brocha a mulher. Né? Porque você fica vendo, a não ser aquelas pessoas que gostam de ficar vendo, né? Mas assim, não é o perfil da mulher. A mulher não se excita com filme pornô, né? A mulher não se excita ao ponto de querer transar com o cara só dela ver o cara, tá certo? Já o homem, sim. O homem se excita por querer transar com a mulher só dele ver a mulher, tá? Então, dessas 3 necessidades. Então, assim, voltando lá, então o homem achou outra. Porque essa já estava dominada, então ele achou outra, partiu, né? Foi. E tem, sim, aquele cara que não quer nada com nada, entendeu? Não quer nada. Então, assim, aquela mulher ali, ao mesmo tempo que ele tem os contatinhos dele, que ele sai com várias, ele sai com ela também, tá ok? Então, assim, só que entre os contatinhos, ele elege aquela que vai sentar no banco de reserva. As outras não estão em lugar nenhum, as outras estão em pé, rodeando, né, para poder tentar fisgar. E ele elege uma para sentar no banco de reserva. Então, assim, se ele tenta com uma, não deu, tenta com a outra, não deu, ele vai naquela, que aquela ali ele tem certeza que topa, porque ela tá apaixonada. Então, ele já conquistou, né? Então, esse é outro tipo. Aí o homem some, né? E essa mesma pessoa me perguntou assim, cara, mas aí ele volta? Depende. Depende muito. Se ele sai, né, ele vai embora, abandonou, depende do motivo que fez ele sumir, né? A gente parte desse ponto, depende do motivo que fez ele sumir. Se ele é aquele cara que durante a relação que ele estava tendo com a mulher, ele confiava nela, ele contava coisas íntimas dele para ela. Eles faziam essa troca, né? De contar particularidades da vida deles um para o outro. Ele confidenciava com ela. Ela era aquela mulher que entendia ele, que compreendia, que aceitava ele daquele jeito que ele era. De repente ele era um cara bronco, estúpido, e ela aceitava ele assim. Ou às vezes ele era aquele cara amoroso demais, e ela aceitava ele assim. Então assim, mas eles tinham uma relação de cumplicidade. E ele simplesmente sumiu porque ele ficou com medo, porque ele não sabia lidar com aquilo.
Ele nunca tinha vivido uma relação assim. Então, ele estava com medo de sofrer lá na frente, dele tá se auto-sabotando. Só que ele esquece que ele se auto-sabotou de verdade no momento que ele sumiu. E não no momento que ele estava imaginando, mas na cabeça dele, a autossabotagem dele é a imaginação dele, que era fértil demais. É tipo assim, eu não mereço. É uma coisa que eu não mereço. Mais ou menos isso. Então, assim, nesse caso, ele vai procurar, ele vai se relacionar com outras. Vai levar um tempo? Vai, até cair a ficha, leva um bom tempo. Isso aí não cai a ficha de repente, não. Então, assim, o cara vai e ele vai ver assim, ele compara, né? Ele, nas outras que vão surgindo na vida dele, sempre ele vai comparando. Sempre tem um comparativo com o anterior. Não existe essa de, não faz comparativos, sim, né? E de repente, lá na frente, depois de 4, 5, 6 meses, um ano, o cara vai perceber que a mulher da vida dele é aquela que ele largou por medo. E aí, ele pega e busca, tenta reconquistar o lugar dele, que ele já tinha conquistado na vida dela uma vez. É certo que ele vai reconquistar? Não, pode acontecer, mas pode acontecer também que nesse período todo ela já encontrou outro, já casou com outro, feliz da vida, certo? E ele dançou, perdeu a oportunidade da vida dele. Porque vocês lembram que eu falei que o amor a gente aprende a amar? Então, é isso aí, a gente aprende a amar. Então, da mesma maneira que aquela mulher aprendeu a amá-lo, ela vai aprender a amar outro, tá? E as suas particularidades, respeitar, né? Mas vamos lá. Aí tem aquele homem que o inseguro, né? Ele sumiu também, ele pode passar pelo mesmo processo, né? De cada dia uma, então de arrumar uma outra, e ele passar por várias fixas, né? Naquele sentido assim, dele passar por todo o processo e quando chegar no ponto que ele chegou com essa que ele largou, ele largar também. Mas ele não conseguia esquecer a primeira em momento nenhum. Então, quer dizer, aquela insegurança dele tem N fatores que pode causar. Pode ser uma insegurança dele mesmo. Pode ser uma insegurança causada de repente porque a família dela é importante e a dele não é. Pode ser de repente uma insegurança causada porque ela é muito bem sucedida e ele não é. Pode ser uma insegurança porque ela é uma mulher que sabe o que quer, ela não espera para poder ir atrás daquilo que ela acredita que ela quer. Ela vai, ela luta, ela busca, ela não tem medo do desconhecido. Então isso assusta, dá insegurança para ele, porque ele não é assim, tá certo? Então ele tem essa insegurança, tipo assim, ela vai enjoar de mim porque eu não tenho os mesmos atributos que ela. Então ela vai enjoar de mim e vai me largar. É a insegurança, né? E aí ele procura em várias, ele vai pegando vários tipos inferiores a ele, superiores a ele vai fazendo aquele revezamento. Mas aquele sentimento que foi construído, aprendido com aquela mulher que ele sumiu, ele não esquece. Entendeu? Fica nele. E de verdade, quem ele quer é ela, né? E aí, geralmente em casos de insegurança, olha bem o que eu tô falando, casos de insegurança, às vezes no medo também, mas é mais no da insegurança que ele faz isso. Geralmente os homens, de tempos em tempos, eles dão um sinal de vida, né? Tipo assim, dá uma mexidinha com a mulher, para ver como é que ela tá. Se ela ainda tá na dele ou se ela já passou. Se foi. A oportunidade acabou. Se ele tem chance. Porque ele tem que sondar o campo para ele ver se ele pode ir. Porque ele é inseguro, ele tem medo daquilo ali.
ele não sabe, ele não confia nele. Então, ele tem que ter um mínimo de situação, de condições que o dê uma certa segurança para ele poder ir de novo. Entendeu? E mostrar para ela. E tem aquele cara também, eu esqueci até de falar desse. Tem aquele cara que se relaciona com a mulher, né? Mas aí, durante o relacionamento deles, tá tudo bem, tá tranquilo, tá light e tal, vem às vezes dele perder, de repente, o emprego e ter que lutar por outra coisa, ou então alguém ficou doente, ou ele ficou doente, ou seja qual for o motivo que o atinja, mas que o torne inferior à mulher. Então, tem muitos homens que somem da vida da mulher porque ele é muito orgulhoso. Então, esse orgulho dele impede ele de se mostrar inferior à mulher. Ele entra de uma competição inconsciente com ela, entendeu? É tipo aquela coisa assim, poxa, eu tenho que voltar a ser o que eu era para ela me admirar. Só que ele não percebe que a admiração dessa mulher por ele não está no que ele tem, está no que ele é. Certo? Então, de repente, ele perde uma mulher maravilhosa que poderia dar todo apoio do mundo, até para ajudá-lo a crescer mais rapidamente, a superar aquele problema dele, talvez aquela doença, talvez aquele desemprego, de repente ela ia apostar nele, certo? Ela ia incentivar ele a alçar, de repente, um caminhar diferente daquele, se aquele não deu certo, então vou mudar, e ela aposta, entendeu? Ela acredita na capacidade dele, que ele não acredita, mas ela acredita. Então, assim, tem essa também. Às vezes o homem some da vida da mulher porque ele não consegue se dedicar a duas coisas ao mesmo tempo. Uma, a doença ou o se reerguer, né, economicamente, ou de repente ele está com algum problema com a família dele, né? Às vezes, não estou dizendo, não coloquei assunto de casando, não estou considerando esse ponto agora. O casado eu já abordei lá na traição, não vou falar de casados. Então, estou falando daquele cara que não tem esse fixo, né? Então, ele, qualquer motivo que seja, ele se afastou, mas ele não percebe que essa mulher que é a mulher da vida dele, que ele já elegeu ela como mulher da vida dele, ela é aquela que de repente ia ajudar ele a superar tudo assim, ó, rapidinho, entendeu? Então ele perde essa oportunidade. Outra coisa também é aquela mulher que sufoca muito o cara, né? Fica muito no pé, muita cobrança, ela quer uma relação muito séria. Porque uma coisa é o cara perceber que a mulher é uma mulher top para casar, para ser a companheira de vida dele, e ele ter medo, ou então ele ficar inseguro e sumir. Outra coisa é ele ver a mulher ficar cheia de cobrança em cima, pegando no pé do cara. O cara tá lá tentando pensar no que ele vai fazer para resolver a vida dele, resolver esse impasse que tem com ele. Porque às vezes ele não tem problema nenhum, ele tá bem no emprego dele, tá bem na carreira dele, tá bem com tudo, mas ele tem esse impasse do medo ou da insegurança, ou dos dois. E ele tem que resolver isso, a mulher tá em cima ali, sabe, pegajosa, aquela coisa. Ele cai fora. Ele tem que ter espaço para ele repensar e ele analisar a situação. É diferente da mulher. A mulher consegue fazer isso tudo junto, o homem não. O homem, ele precisa de ter esse espaço respeitado, entendeu? Ele precisa.
São N fatores, né? Aqui eu poderia citar muito mais casos. Mas, assim, a pergunta dela foi por que ele some, então eu falei por que some. E a segunda pergunta que ela me fez, se ele volta. Depende. Se ele for um cara que realmente ele estava vivendo aquele mesmo sentimento profundo e gostoso com a mulher, na mesma intensidade, e ele apenas saiu fora porque ele estava com medo, ou porque ele estava inseguro, então porque de repente deu uma diferença muito grande de point, vamos colocar assim, entre ele e a mulher de repente ficou muito poderosa, né, por outros motivos perto dele, e aí ele some para ele poder se recuperar. Nesse caso, eu, Raquel, acredito que o cara volte sim, entendeu? Aí você fala assim, mas aí se ele encontra outra lá que, né? Sim, tá correndo esse risco, tá? Mas ele também tá correndo esse risco dela, da mulher, encontrar outro homem igual a ele ou melhor. Tá certo? O perigo aí é pros dois lados de ficar sem. Então, eu acredito que volte sim. Não acredito que seja assim imediato, né? Aquela coisa assim, termina, ele some hoje, daqui a uma semana o cara tá voltando de novo. Aí não. Aí o cara que faz um troço desse, desculpa falar, pra mim é um babaca, porque aí é aquele joguinho de coach, né? De falar assim, vamos testar pra ver o que ela sente por mim. Aí ele some, depois ele chega com, ai, sumida. Tem até essa frase nesses caras que ficam fazendo esses jogos. Eu olhei. Então, assim, pra eu poder, né, ficar falando pra vocês. Então, assim, eu não tô falando desse cara babaca. Eu tô falando de um homem de verdade, um homem de caráter, entendeu? Um homem honesto, um homem trabalhador, um homem sincero. Sincero, Raquel. Você tem coragem de falar que um homem é sincero, faz um troço desse? Sim, sim, sim. É sincero. Sabe de verdade com quem que ele não tá sendo sincero? Pra mim, na minha cabeça, pra ele mesmo. Ele tá mentindo, ele tá enganando, ele tá sabotando ele mesmo. Ele ia se dar muito melhor na vida se ele chegasse perto dessa mulher e abrisse o verbo com ela. Entendeu? Abrisse o jogo, tá acontecendo isso e isso comigo, eu não sei entendeu? O que tá acontecendo, eu não sei explicar o que é isso, eu tô vivendo. Porque da mesma forma, ele não sabe disso, mas da mesma forma que o homem tem insegurança, que o homem tem medo, que o homem se sente sufocado, que o homem não quer ficar por baixo, ele quer manter um nível em relação àquela mulher. Isso acontece com a mulher também. A diferença é que a mulher, ela sabe lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? É aquela coisa, eu não sei onde que eu escutei isso, foi num programa, não sei se foi na internet, se foi na televisão, agora eu fiquei em branco. Mas uma vez eu escutei um homem, nem sei que homem que é também não, tá? Escutei uma vez o cara dando a palestra, não lembro onde que foi que eu escutei isso, mas eu gravei, ficou uma coisa que foi gravada na minha cabeça pra mim, pro resto da minha vida. Que o homem abre uma caixinha de cada vez na cabeça. Então, se ele tá com a caixinha da emoção aqui, do amor aqui, do raciocínio aberta, as demais são todas fechadas. Então, elas têm que estar bem. Porque se der um troço nela lá, algum parafusinho sair fora do lugar, e der um tchutchu nela, ele vai ter que fechar a da emoção, do relacionamento, para abrir aquela e consertar o que aconteceu com ela, né? A mulher não. A mulher, ela abre a da emoção, a do medo, a dos parafusos que aconteceu, da família, da casa, da profissão, tudo junto, e ela consegue administrar isso tudo junto. O homem não. Então, por isso que o homem dá essa sumida, tá certo? Aí, nesse ponto que eu tô falando da sumida, vocês têm que lembrar muito
que eu tô falando da sumida de um homem com H maiúsculo, né? Não do cafajeste babaca, né? Quem que é o cafajeste babaca, Raquel? Ah, é aquele cara que dá em cima da mulher, que vai, solta um lero-lero nela, faz tudo pra agradá-la, pra conquistá-la, pra fazer e tal. E na hora que ele consegue, de repente, levar ela pra cama, transar com ela e tudo, ele, tchau, some. E vai pra próxima. Esse é o babaca, né? O babaca é aquele que não tem sentimento. Ele não respeita a mulher, ele usa a mulher. Diferente, tá? Ah, esqueci, tem mais um. Tem mais um tipo. Que é uma divisão do medo. Eu sempre coloco esse mais um numa divisão do medo. É aquele cara que arrumou a mulher do sonho, certo? Aí ele vai transar com ela. Chega o ponto deles irem transar. E de repente ele já projetou nesse período do tempo a imagem da mãe na mulher. E aí para ele é como se ele estivesse praticando incesto, transando com a mãe. Né? Então aí ele se afasta porque ele não quer fazer isso. E ao mesmo e junto com que ele não quer fazer isso, ele tem essa coisa na cabeça dele, ele tem medo de transar com ela, ter uma relação com ela de homem e mulher, e de repente isso vir a acabar, não dar certo, e ele perder a amiga, aquela mulher que estava do lado dele, apoiando ele em tudo, incentivando, ouvindo, entendeu? Porque, lembra, eu já falei isso também nos meus vídeos. Em primeiro lugar, o que tem que surgir entre um homem e mulher para ter um relacionamento é amizade. Né? E a amizade vai se transformando, aí a pessoa vai aprendendo a amar, aquilo vai se transformando, aquele sentimento vai se transformando e vira um sentimento de amor entre homem e mulher, de relacionamento mesmo. Gente, encaixe aí, ó, quando eu falo homem e mulher, pode ser homem com homem, pode ser mulher com mulher, eu não tem essa. É para qualquer tipo de relacionamento entre duas pessoas, ok? Mas vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar? Então, tem N motivos para um homem sumir, né? Assim como a possibilidade dele voltar ou não. Mas aí eu falo com você assim, poxa, o cara sumiu, né? Tá lá levando a vida dele, você não tá sabendo dele mais, nem ele tá sabendo de você. Ou às vezes tá sabendo assim, mas porque tá vendo nas redes sociais, tá acompanhando a pessoa, né? Tá stalkeando a pessoa pela internet, pelas redes sociais, então ele sabe alguma coisa da pessoa. Mas assim, não tem contato. Aí eu te pergunto assim, você vai ficar esperando esse cara, curtindo isso, parada? Você vai parar a tua vida para esperar para ver se ele vai voltar ou não? Aí agora tô terminando o vídeo. Aí agora eu vou te deixar só uma fala, que é o que eu acredito, tá certo? Eu acredito nisso. A gente nunca espera uma pessoa, por mais que você ame essa pessoa, por mais que você queira ser a companheira dessa pessoa, por mais que você sinta falta dessa pessoa, saudade desse homem. Essa pessoa que eu tô falando é o homem, no caso, né? Que eu tô dando exemplo pra mulher aqui agora. Foi a mulher que fez a pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. Não espere parada. Não pare a sua vida em função de ninguém. Não bloqueie, não feche as portas, tá certo? Não tô mandando você sair e pegar o primeiro que aparecer na frente para poder tentar esquecer. A gente não esquece ninguém com o outro. Mas eu estou falando para você se dar oportunidade.
Então, o cara sumiu, desapareceu, ou vocês terminaram a relação. Pode acontecer também não terminar a relação. Seja qual for o motivo do afastamento de vocês, seja qual for a ausência de um na vida do outro e dos contatos, né? De manter aquele contato que existia antes. Seja qual for o motivo, não feche as portas. Não impeça de acontecer. Não estou mandando buscar, mas se aparecer alguém interessante, capaz de você olhar para ele te despertar aquele friozinho na barriga, tipo assim, eu quero tentar, tente. Vá à luta. Permita-se que essa pessoa tenha condições e tenha chances de repente te conquistar. Para você não de repente cair no erro de deixar passar uma pessoa que seria maravilhosa para você, que ia te proporcionar uma vida maravilhosa, e você, porque estava lá se resguardando, né? Porque acredito que ele vai voltar. Era um amor tão sincero, e de repente o cara não volta, né? De repente, para ele vai achar mais fácil ele ficar com uma mulher que ele realmente se sente superior, e ele mesmo, e de repente a única coisa que os une é sexo, que eu acho que isso para mim não é a base de uma relação, é a última coisa que eu pensaria para ser base de relação. Porque o sexo realmente é delicioso. Vou fazer só um parênteses rapidinho. O sexo é delicioso. Tem coisa mais gostosa, né? Sexo bem feito, uma preliminar bem feita, um provocar a mulher bem feito depois, né? É maravilhoso. Mas ele não sustenta. Porque a gente vai chegar a uma idade que nem a mulher, nem o homem vai aguentar, vai conseguir fazer mais nada não, gente. Então, o que vai segurar essa relação depois de velho? Que é a idade que mais vai precisar um do outro. Amizade, né? Carinho, o amor, né? Aquele prazer de estar junto, o gostar da companhia um do outro, né? Isso que sustenta o relacionamento. Não é sexo, não. Sexo é muito bom. Eu costumo dizer que o sexo é o tempero da relação. Sabe aquele tempero que todo chefe de cozinha esconde? Que ele nunca conta para ninguém o que ele usa? Que é o segredo dele para manter aquele sabor único dele. É o sexo na relação daquele casal. Mas não é tudo. Entendeu? Então, tem aquele homem que vai voltar e tem aquele homem que não vai voltar. Ele vai se sentir melhor lá. Tem aquele homem que, de repente, ele vai encontrar uma relação que é igual a todas as experiências que ele já teve, então ele prefere. De repente, no inconsciente dele, é preferível ele entrar numa outra relação que vai manter aquele padrão de experiências de vida que ele já teve, que ele domina, que ele sabe se virar nela. Mesmo que ele no fundo, ele sabe que não vai durar, vai durar 1 ano, 2. E dali vai novamente cair como as outras caíram. Você entendeu? Mas assim, dá de tudo. Seja qual for a situação que você esteja, qualquer uma que seja essa situação, pense, não vou esperar parada, não vou ficar aqui aguardando ele resolver. Não vou à caça, é diferente. Não estou à caça. Não vou ficar desesperada procurando um homem para colocar na minha vida, porque ele saiu. Eu vou me permitir viver. Agora, se nesse meu permitir viver surgir alguém, ótimo. Maravilha, vamos tentar. Tá certo? Quem sabe? E quem sabe, de repente o cara te vê com outro, dá aquela balançada, o medo dele inverte.
ao invés dele ter medo de te encarar e de enfrentar essa novidade ao seu lado, surge uma adrenalina maior nele e ele vai lutar por você de novo, né? Aí você fala comigo assim, isso pode acontecer? Pode. Homem tem instinto animal, né? Então, eu penso muito no homem como um leão. O leão não é o rei da selva. Se surge outro leão lá no habitat dele ali, se o cara ficar quietinho na dele lá e não fizer gracinha, o leão não vai atacar ele, né? Agora, se o outro leão que chegou fizer gracinha ali naquele habitat ali, que é de domínio do primeiro, que eu te falei, do leão, ele vai lutar e ele vai querer conquistar aquilo que é dele, entendeu? Ele não vai permitir que o outro tire aquilo que é dele. Então, eu falo que o homem tem muito esse instinto animal, muito, né? E, assim, para as mulheres, o conselho que eu tenho é esse. Para os homens, pensa um pouquinho mais. Quem sabe a sua maior virtude está exatamente em mostrar para você mesmo que você é uma pessoa corajosa, que você tem coragem, que você é capaz de superar as suas inseguranças, os seus medos, os seus fantasmas, e de repente você sentar e conversar com essa grande mulher e tentar levar isso à frente, essa relação à frente. Às vezes você está perdendo uma grande chance na sua vida de ser um homem completamente de sucesso em todas as áreas, por um orgulho, por não querer mostrar fragilidade, por achar que isso não é coisa de homem. É o contrário. É muito mais difícil um homem mostrar a sua fragilidade, suas fraquezas, do que ele botar uma luva e vencer no ringue. É muito mais difícil essa exposição porque ele se torna um ser humano como todos os outros. E na realidade ele é, né? Por isso que talvez ele sofra tanto. Então, homens, se encontra uma grande mulher, dê valor a ela. Lute por ela. Não a deixe escapar, porque isso não bate 2 vezes na sua porta. Você não encontra outra, tá? Então, se aparecer, agarre. Porque se você encontrou a mulher que te entende, que te compreende, que é capaz de estar ao seu lado do jeito que você é, que ela te aceita como você é, que ela te ama a si mesmo, outra não vai fazer isso, só ela. E você de repente pode entregá-la de bandeja para outro homem. E pode estar certo, mulher assim, todos querem, todos tentam conquistar. Homem que é homem tenta conquistar. Agora, não pense em você que a sua satisfação em um âmbito só, em um campo só. Eu sou muito bem sucedido financeiramente, eu tenho grana, eu tenho poder, eu tenho a mulher que eu quiser. Você tem. Tem várias, mas nenhuma será a mulher que estará ao seu lado em qualquer situação. Lembre-se, nossa vida é uma gangorra. Um dia a gente está bem, outro dia não. Um dia a gente está cheio de saúde, outro dia não. Um dia a gente está alegre, outro dia não.
a gente não vive uma constância. Um dia eu fecho um grande negócio que vai me dar um dinheirão. Depois eu passo um tempo sem fechar nada, ou então só fechando coisas que não me garantem. Pense, a nossa vida é uma gangorra. Ponha ao seu lado quem vai segurar a sua mão. E na hora que você precisar, vai te puxar, vai te ajudar, vai te apoiar, vai te escorar, vai te empurrar. Certo? Grandes homens merecem grandes mulheres. Ele não se mantém no topo de graça porque está sozinho. Não. Ele se mantém no topo porque ele tem uma grande mulher por trás dele. E o contrário também. Uma mulher se mantém no topo porque ela tem um grande homem. Então, as grandes mulheres e os grandes homens, quando um se encontra o outro, não deixe escapar. Não abra mão de ter essa pessoa do seu lado junto contigo. Tá ok? Beijo!